Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permanece assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Glória a Deus. Aleluia. Graças à fidelidade do Senhor. Aleluia, que nós estamos aqui. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia em Marcos, capítulo 19. Aleluia. Confesso que minhas pernas estão alegres. Meu corpo está alegre, né? Porque há uma responsabilidade muito grande da gente estar para ministrar a palavra. Amém, irmãos? Então, digo a vocês, fica daí orando. Marcos capítulo 9. Sim. Fica aí orando pela minha vida, porque não é fácil a gente estar na posição de ministrar, mas eu sou completamente dependente do Senhor para tudo. Percebo em mim que não sei fazer, né? E se eu soubesse, o Senhor não queria, não aceitaria, tenho certeza. Porque Ele é aquele que ensina, é aquele que capacita os que não são. E nessa noite eu me sinto completamente dependente, 100% do Senhor. Amém? Glória a Jesus. Estou aqui diante de pregadores, né? Pastor, tem um presbítero. Então, pregar ao lado de homens que são pregadores é um pouco difícil para nós, mas Deus é conosco, amém, irmãos? Glória a Jesus. Precisa você levantar não, porque a mensagem a mensagem oficial já foi lida. Então, diz assim, a partir do 2. E 6 dias depois, Jesus tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e os levou sóis em particular a um lado do monte e transformou-se diante dele. E as suas vestes tornaram-se resplandecentes, em exemplo branco como a neve, tais como nenhum lavadeiro sobre a terra as poderia branquear. E apareceram-lhe Elias e Moisés e falavam com ele. Pedro, tomando a palavra, disse a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui. Bom é que nós estejamos aqui. E façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias, pois não sabia o que dizia, porque estavam assombrados. E desceu uma nuvem que os cobriu com a sua sombra, e saiu da nuvem uma voz que dizia: Este é o meu filho amado, a ele. E tendo olhado ao redor, ninguém mais viram senão Jesus com ele. Amém, irmãos? Amém. Aleluia. Quero já começar a falar que Jesus, além do ministério crucial dele, que era logo mais, está morrendo na cruz do Calvário por nós, Jesus também tinha outra missão, que era ensinar, preparar para os enviar. Então, Jesus, ele chamando ao seu discípulo, no meio de tantos,
Porque tinha uma multidão que o acompanhava. Aonde Jesus ia, uma multidão acompanhava. Mas discípulos, ele começou a chamar 1, 2, chegou aos 12, aí foi aumentando, 70, chegou a 120, né? Sendo que, no meio desses dois, entre esses dois, Jesus escolheu 3 para ir ao Monte Tabor. Para ir ao Monte Tabor. Jesus, ele ensinava a esses discípulos, chamava esses discípulos e ensinava o quê? Ensinava o caminho, ensinava a verdade, que ele disse, eu sou o caminho, a verdade. Aleluia. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Ele estava um Deus ali diante deles, ensinando a eles que para chegar ao céu teria que ser através do caminho chamado Jesus, da verdade chamado Jesus. E ainda tinha pessoas, discípulos no meio deles, que diziam assim, Senhor, quem é o Pai? Mostra o Pai. E ele diz assim, mas estando eu tanto tempo no meio de vós, e vocês ainda perguntam, cadê o Pai? Quem vê a mim, vê o Pai. Então você percebe que aqueles discípulos estavam ali há tanto tempo com Jesus, mas ainda não conhecia quem era Jesus. Não sabia que Jesus era o caminho que conduzia ao céu. Jesus estava ensinando aquele discípulo as maravilhas do céu, as coisas celestiais do céu. Usava meios para que eles conheciam, para eles entenderem as coisas celestiais. Mas ainda assim tinha dúvida. Mas Jesus, ele preparando aqueles discípulos, porque ele sabia que logo mais ele terminaria a carreira que veio, né? E quem ia dar seguimento era os discípulos. E os discípulos teriam que ter conhecimento, teria que ter experiência, teria que ter certeza de quem é Jesus, quem era Jesus, quem é o Pai, que vendo o Pai está vendo o Filho, vendo o Filho está vendo o Pai, e o que ele queria, o final de tudo era o que? O céu. Ele tinha que ter certeza, se eram discípulos, ele estava aprendendo para vos ensinar. Que se você não tem certeza do que aprendeu, não pode ensinar. E Jesus queria que eles tivessem certeza de quem era que eles estavam aprendendo. Que era de Jesus e dos céus. Aí Jesus diz, não. Conhecendo entre todos os 12, escolheu 3. Quem foram eles? Pedro, Tiago e João. Chamou os mais íntimos, chamou os que mais ele percebia que tinha um conteúdo, aleluia, para ser investido. Chamou eles e disse, olha, vamos lá, no Monte Tabor. Que monte é esse? Era um dos montes que Jesus andava. O monte da oração. Jesus queria levar aquele discípulo para algo mais profundo. E aonde foi o monte? O monte da transfiguração. O monte da transfiguração, monte de oração. Que para quê? Mas o que é transfiguração? Transfiguração é transformação. É metamorfose. É onde você se desfaz para ser feito. Aonde é ser desfeito para ser feito. Aqueles discípulos precisavam entender o que é se desfazer do natural para o espiritual, o carnal para o celestial. Eles precisavam ver, porque até então eles conheciam quem era Jesus ali, mas eles não conheciam com profundidade quem era Jesus. E Jesus estava, entendeu?
quase terminando a sua carreira e teria que alguém dar seguimento. Aí ele chamou Tiago, Pedro, Tiago e João e levou em particular. Em particular. Porque Jesus, quando tem um chamado com alguém, primeiro ele ensina, trata e leva ao particular. Porque no particular, Jesus revela o que ele não sabe e o que precisa saber. Aleluia! E levou para o Monte da Transfiguração. Para ir ao Monte da Transfiguração é necessário sacrifício. Porque era um monte alto. Era um monte alto. O monte já está dizendo alto. E esse monte era alto. E ele começou a escalar juntamente com o seu discípulo. E ao chegar no topo do monte, ao chegar lá em cima do monte, aleluia, Jesus entrou em oração. Para se ter transformação tem que ter o sacrifício da escalada de todos os dias, tem que ter, aleluia, a oração, porque a oração leva a intimidade com os céus, leva a ter intimidade com o reino de Deus, e leva a ter comunhão. E ele levou. A Bíblia diz que ele entrou em oração. Quando Jesus entrou em oração, os três ficou à parte. Então os três começaram a ter visão. Qual é a visão? A visão de que Jesus, aleluia, teve suas vestes resplandecentes, porque Jesus, como o sol da justiça, ele resplandece, ele brilha com a sua justiça. Aleluia. Então ele viu que Jesus teve suas vestes transformadas. Não era mais aquele que os olhos material dele via, mas era algo além, algo especial, era algo sobrenatural que eles estavam vendo ali. Oh, Jesus, como suas vestes embranquecidas, era tão alva que não parecia, que nunca ele viu um lavrador, uma lavadeira lavar tão bem aquelas vestes. Foi a descrição que ele teve. E a Bíblia diz, aleluia, que além de estar com suas vestes brancas, ele brilhava, aleluia, porque Jesus brilha mais que o sol, Jesus é luz, Jesus estava mostrando para eles algo, aleluia, que ele não tinha jamais contemplado, porque ele estava no estado material, eles estavam no estado, aleluia, carnal, terreno, e eles ainda não tinham contemplado a intimidade dos céus. E quando ele está vendo Jesus naquela glória, aí ele viu Jesus conversando com Moisés e com Elias. Como? Se você for dizer, mas como Moisés estava morto? Quem não tem contato de quem já morreu, não tem. Elias foi tomado por uma carruagem. Como é que Jesus estava ali conversando com duas pessoas que ele sabia que não estava mais entre os humanos, entre os vivos? E aí ele começou a ver aquele papo de Jesus com Moisés. Mas por que Moisés? Porque Moisés estava representando ali a lei. Moisés estava representando a lei, aleluia, a lei do mandamento, firmado no mandamento de Jesus. E Elias, porque estava ali Elias representando os profetas, e a lei firmado em Cristo Jesus. Por isso que ele viu Moisés e Elias, porque um representava a lei, os mandamentos de Deus, e o outro representava os profetas. E Cristo, o firmamento. Mas até então ele estava assombrado, estava autorizado. Eu nunca vi um negócio desse. Que negócio material gostoso, aleluia. E Pedro a interrompeu como sempre. Jesus, logo, olha, a Bíblia diz, amado, que o homem natural, ele não entende as coisas espirituais, só se discerne bem as coisas de Deus, as coisas do reino, quando ele
quiseres, eu faço uma cabana. Em vez de estar no topo desse monte, em vez de estar, aleluia, debaixo do sol, conversando aí, eu faço uma cabana para o Senhor conversar melhor com eles. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Não precisava fazer cabana, que ali foi, aleluia, uma visão do reino de Deus que estava sendo transformado. Jesus estava mostrando para ele que quem entra na intimidade, quem entra no tabernáculo de Deus, aleluia, tem transformação, tem transfiguração, aleluia, tem mudança, tem convenção, aleluia, louvado seja Deus. E Jesus estava levando ele a uma intimidade maior, porque Jesus estava dizendo para ele assim: olha, eu daqui a pouco, aleluia, eu vou morrer e vou ressuscitar, mas quem vai dar continuação a este ministério, aleluia, são vocês. E vocês precisam ter intimidade, vocês precisam, aleluia, ser transformados, vocês precisam conhecer o céu, aleluia. Vocês não vão falar nada agora do que vocês viram, mas vocês só vão falar depois que eu ressuscitar, porque vocês vão anunciar, presenciar com toda, aleluia, com toda a propriedade o que vocês presenciaram. Vá, não diga a ninguém. Era discípulos. Jesus ia subir, Jesus ia deixar eles. Jesus poderia confiar, chamar todos os discípulos, mas não, ele chamou os três à intimidade. Aleluia, Pedro, aleluia, que mais tarde o Senhor falou para Pedro: olha, Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra, aleluia, sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Jesus estava falando sobre o ministério que seria edificado, aleluia, por Jesus Cristo, através de um homem que outrora era violento, que outrora era frágil, mas que por conhecer, por ter intimidade do Senhor, teve uma vida transformada, aleluia, uma intimidade, aleluia, e agora vai dar seguimento àquilo que Jesus já tinha estabelecido. Não precisava de cabana, não precisava de tabernáculo, porque Jesus era o tabernáculo. Jesus é o tabernáculo, aleluia. Jesus estava ali como um tabernáculo de Deus, aleluia, para que ele o habitasse, aleluia. E o ambiente que Jesus, ele habita, ele é diferente. E ele disse: Pedro, olha, tu és pedra, e eu sou a pedra de esquina. Tu és pedra. Por que tu és pedra? Porque Jesus estava falando para ele: ó, pedra é firme, pedra é forte, pedra não se vence assim, pedra edifica. Então, sobre esta pedra eu vou edificar a minha igreja. Eu vou edificar, eu vou formar a minha igreja. Eu vou formar, e é você, aleluia, que já tem intimidade com os céus, já viu a glória de Deus. É você, aleluia, que agora, aleluia, vai anunciar o que você presenciou, aleluia. Jesus estava falando sobre o ministério que ele ia exercer, aleluia, que não seria fácil ele exercer esse ministério de Cristo Jesus, porque assim como Jesus foi perseguido, assim como Jesus, aleluia, foi, aleluia, humilhado, assim como procuraram a destruir, aleluia, iam fazer a mesma coisa com ele. Então precisava ter experiência da glória de Deus, precisava ter experiência da glória de Deus, pois ele disse: não sabia
o que dizia, porque estávamos assombrados. E naquela hora que ele estava assustado, ele estava assombrado, aleluia, eles ouviram uma voz que descia do céu dizendo: olha, este aí é meu filho amado, este aí é meu filho amado. Ai, fazei tudo o que ele disser, faça tudo o que ele disser, aleluia, glória a Jesus, porque és o meu filho amado, aleluia, a quem eu me comprazo. Foi a mesma voz que ouviu quando Jesus foi batizado, aleluia, quando Jesus entrou naquela água e foi batizado, veio o Espírito Santo com forma de pomba sobre a cabeça de Jesus, e ali então ele ouviu aquela voz dizer: este é o meu filho amado, a quem eu me comprazo, este aí é meu filho, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, aleluia, glória a Jesus, aleluia, Deus. e Jesus disse para ele: não fale a ninguém. Amados, com isso eu entendo que quando Jesus ele chama alguém para um ministério, primeiro ele chama no particular. Primeiro ele chama para ter intimidade, porque só intimidade com o reino de Deus, só intimidade com os céus, só intimidade, aleluia, só tem intimidade quem conhece. Só tem intimidade com alguém que conhece. Como que eles iam ter intimidade se ele não conhecia a Deus, via Jesus, mas não tinha experiência com o reino dos céus? Aleluia. E ali é a confirmação, aleluia, de que depois da ressurreição ele iria assumir um ministério. Aleluia, eu sei que Deus está falando, aleluia, eu ministrei nesta palavra, eu disse agora, Jesus, como é, mas o Senhor falava bem forte ao meu coração, aleluia, o meu povo, aleluia, precisa de transformação, precisa passar pela metamorfose, pela transformação, aleluia, da água, do Espírito, aleluia, da intimidade com os céus, porque Deus, Ele quer uma intimidade com esta igreja. Ele está chamando, aleluia, Ele está chamando a responsabilidade, aleluia, Ele está chamando ao compromisso, aleluia, porque quando Jesus chama, Ele garante, quando Jesus chama, Ele garante, mas tem que haver a preparação, a intimidade, porque senão, quando você for chamado, quando você for testado, você não vai suportar. E aqueles 3 discípulos não desceram do mesmo jeito, porque quem tem encontro com a glória, ele não permanece do mesmo jeito. Quem tem intimidade com a glória, quem presencia as maravilhas do céu, não permanece da mesma coisa, do mesmo jeito, porque ele sabe, aleluia, que há coisa grande e celestial para ele. Louvado seja o nome do Senhor, glória a Jesus. E eis assim, tendo olhado ao redor, ninguém mais viram, senão Jesus com ele. E descendo ele do monte, ordenou-lhe que a ninguém contasse o que tinha visto, até que o Filho do Homem ressuscitasse dos mortos. Aleluia, porque ele pediu segredo, porque não era tempo ainda, porque Jesus não havia sido morto, ressuscitado, porque depois que Jesus morreu e ressuscitou, Jesus não apareceu mais aos homens, mas sim aos seus discípulos. Aleluia, então quem ia testificar da agora em diante, daquele momento em diante, eram os discípulos. Aleluia, por isso que ele passou algum tempo com os discípulos, ainda dando as últimas instruções, e disse: eu tenho que voltar para o Pai, minha missão aqui já foi cumprida, eu tenho que voltar para o meu lugar de origem, para os céus. Aleluia, é vocês, mas antes de vocês irem, vocês vão ficar aqui, porque vocês
aleluia, da glória de Deus. E a Bíblia diz, aleluia, a Bíblia diz que eles ficaram ali, aonde Jesus ordenara que eles ficassem. E eles ficaram. E completou um período. Aleluia, por quê? Jesus assim que subiu não deixou logo, no primeiro dia. Para que eles ficassem logo revestidos. E Jesus disse, olha, não saia. Não saia daqui. Ficai aqui. Aonde? No lugar determinado. No templo. Ficai aqui. Até que vocês sejam revestidos do poder de Deus. Aleluia. A intimidade para aquele que ia dar continuação à igreja de Cristo foi bem mais relevante. Foi bem mais profundo. Que foi Pedro, o pastor de ovelha, que foi João, o evangelista, e que foi quem? Tiago. Aleluia. O apóstolo do amor. Aleluia. Que apregou o amor porque ele viveu. O amor de Cristo, ele estava tomado pelo amor de Cristo. Aleluia. Glória a Jesus. Pedro é aquele que Jesus disse a ele, Pedro, tu me ama? Amo, sim, Senhor. Amo. Pedro, tu me ama? Amo. Sim, Senhor, tu ama. Pedro, tu me ama? Jesus estava conscientizando Pedro. O que é o amor? Amor é atitude. Tu me ama, Pedro, porque eu amo tanto. Aleluia. Eu amo tanto que eu me entreguei. Eu amo tanto que eu me entreguei. Aleluia. Lá na cruz do Calvário. Por amor, porque quem ama se integra. Quem ama faz, não tem reserva. Quem ama se integra. Aleluia. Ainda que seja para morrer, ele se integra. Ele sabe que vai morrer, mas morrer por quem está amando. E aí, tu me ama, Pedro? Amo, Senhor. A segunda, na terceira vez, Pedro, presta atenção, Pedro. Tu me ama? Aí ele caiu a ficha. Ele caiu a ficha e disse, Senhor, tu o sabes. Senhor, tu sabe da minha fragilidade. Senhor, tu sabe do meu limite. Senhor, tu sabes se eu sou capaz de amar. Por quê? Porque ele já tinha dito que amava. Se possível, até morria. Mas na hora que Jesus foi pego, que alguém disse para ele, Jesus disse, hoje, antes de 3 vezes, antes do galo cantar, 3 vezes, não, Senhor, não, se possível eu morro por ti. Antes do meia-noite, antes do galo cantar, tu vai me negar. E ele esqueceu. Ele esqueceu. E quando chegou a primeira oportunidade dele dar vida por Jesus, Jesus estava perto, ele dá coisa nenhuma. Jesus foi perto, imagine eu. Negou. Você pareço? Não, nem sei quem é. Depois chega o segundo. Não, eu mesmo não sei, nem sei quem é, porque eu não faço parte, não. Pareço não. Terceira vez, o galo cantou. Aí é onde entrou a convenção de Pedro, que ele caiu em si, que ele negou Jesus. Ele olhou para ele e viu a fraqueza dele. Não calou da emoção. Eu te amo, eu morro por você. Eu dou minha vida por você, mas na realidade eu não conheço. E aí, nesse momento, depois que Jesus havia ressuscitado, Jesus pergunta novamente, deixa eu mostrar para ele, se realmente agora ele está pronto. Pedro, você me ama? Amo, Senhor. Pedro, analisa bem essa resposta. Tu me ama. Tu está pronto para enfrentar o que vem aí, por amor, o meu nome, para cuidar das minhas ovelhas. Ele quis dizer isso. Amo, Pedro, tu me ama mesmo. Ele caiu de si na terceira vez. Senhor, tu sabes. Tu sabes. Aleluia.
E aí ele caiu em si. E Pedro foi aquele que apacentou. Ele deu continuidade ao ministério de Jesus. Ensinar, de pregar, ganhar alma, fazer novos discípulos para Cristo. E Deus está falando nessa noite. Ele pergunta: igreja, tu me ama? Igreja, tu me ama? Igreja, está pronto para enfrentar desafios por mim? Igreja, está pronto para renunciar por mim? Igreja, você está pronta? Você me ama a ponto de se integrar e por amor a mim você renunciar a você mesmo? É uma pergunta, porque dizer eu amo é fácil, o difícil é se integrar. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Não se distraia, igreja. É uma pergunta difícil que Deus está fazendo para ela, Aleluia, Jesus. para a sua Glória a noiva. Deus. Você me ama? Cadê o sacrifício? Você me ama? Quem ama se doa. Você me ama, igreja? Por total ou tem reserva? Você me ama ou você tem reserva? Porque Jesus não se reservou. E o que Jesus está mostrando, aleluia, nessa noite, o Monte Tabor, o monte da oração, o monte da transfiguração, da transformação. Por quê? Jesus, ele quer que a igreja saia do natural para o espiritual. Saia do natural para contemplar o celestial. Deus tem bênçãos celestiais para derramar sobre a sua igreja. Deus tem as bênçãos. Deus tem intimidade, tem comunhão. Deus está chamando você, discípulos. Deus está chamando você, discípulos. Aleluia. Para vir para o lugar da comunhão. Porque Deus tem uma missão. Deus tem uma missão. Desses discípulos fazer outros discípulos. Mas para poder esse discípulo fazer outro discípulo, é necessário ter conhecimento. Quem é Deus? Quem é Deus na verdade? Ele quer se fazer conhecido. Ele quer se fazer conhecido a sua igreja. Louvado seja Deus. Amém, irmãos? Glória a Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. A palavra dele já foi firmada em você. A palavra dele já foi firmada em você. Então, se entregue para o que o Senhor quer. Porque você vai precisar. Deus, ele está preparando a noiva de Jesus, porque você vai precisar desse encontro. Você vai precisar desse encontro. Deus, ele não fala com as paredes. Deus, ele não fala e a palavra dele fica no ar. Ele fala e ele se apraz quando ele fala. Porque ele sabe que quando ele fala é para a sua igreja. Ele prepara a sua igreja e ele diz: quem tem ouvido, o que o Espírito diz às igrejas. O que o Espírito diz a você nessa noite. Ele está te convidando porque ele tem um ministério a desenvolver na vida de vocês. Amém? Que Deus em Cristo vos abençoe. Amém? Glória a Deus. Porque Ele vive, eu posso crer no amanhã. Amém, igreja? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados e queridos irmãos, nós estamos deveras alegres por esta mensagem desta noite. Uma mensagem de despertamento para você. Uma mensagem de despertamento para mim, para todos nós nesta noite. Então se atente, porque o céu é logo ali. Mas só entra quem for transformado. Se o pastor não se transformar, não adianta. Não vai chegar lá. Fica só por aqui.
Então vamos estar de pé, vamos estar orando e ficar firme. Você pode, louvado seja o nome do Senhor, glória a Deus, ser um canal de bênção para a nossa vida. Aleluia. Seja uma bênção para o seu irmão. Seja uma bênção para aquelas pessoas que estão perto de você. Tá bom? Que Deus continue abençoando a missionária Josefa e os obreiros, em nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Na terça-feira estaremos aqui. Na quinta-feira, se Jesus não voltar, estaremos aqui em nome de Jesus. Aleluia. Terça-feira? Quinta-feira, a missionária, a gente tem uma pessoa aí já na ponta da agulha aí, viu? Glória a Deus. A irmã Esté, me perdoe, não deu para a senhora louvar hoje, mas quinta-feira a senhora louva. Se vier terça-feira, a gente bota você também para louvar em nome do Senhor. Querido Deus, eterno, maravilhoso Pai, eu te louvo, Senhor, e eu te agradeço nesta noite, ó Deus amado, por tudo quanto, Senhor amado, foi feito aqui neste lugar, Senhor. Deus, desde o louvor, Senhor amado, desde, Pai Santo, as oportunidades, com o encerramento da Tua palavra, Senhor, nos trazendo, meu Pai querido, aleluia, Senhor amado, uma palavra, Pai Santo, de refrigério, uma palavra de despertamento, quando podemos, meu Pai querido, verdadeiramente ser transformado em um novo homem, em uma nova mulher, Senhor. Meu Deus amado, a Tua palavra diz, Senhor, que é para transformarmos o nosso entendimento, Senhor, na maneira de vermos, de cultuarmos, de adorarmos ao Teu nome. Permanece, Senhor, com o Teu povo, permanece com a Tua igreja, fortalecendo, meu Pai querido, aqueles, meu Pai querido, que estão fracos, levantando aqueles que estão, meu Pai, prostrados. Pai, em nome de Jesus Cristo, Pai, estende Tuas mãos, Senhor amado, e abençoa a Tua herança, abençoa o Teu povo, Senhor, Senhor, livrando-os do mal, Senhor. Aquele que veio na busca, Senhor, de um propósito, Pai Santo, de uma resposta. Meu Deus, o Senhor é quem pode dar. O Senhor é quem pode, meu Pai querido, resolver a causa, resolver a questão. Meu Deus, todas as demandas que foram apresentadas a Ti nesta noite, nós queremos Te apresentá-lo também, Senhor, e Te pedindo, Pai, que o Senhor a resolva em nome do Senhor Jesus Cristo. Aqueles irmãos que não vieram nesta noite, Senhor, meu Deus, fortalece o coração. Meu Deus, traz debaixo das Tuas mãos potentes. Toma, Pai Santo, nas Tuas mãos a nossa irmã Alaide, Senhor. Visita a Tua filha, Senhor, no leito da enfermidade. Tendo piedade e misericórdia, Senhor. Meu Deus, compadece também, meu Pai querido, da saúde da Tua filha, irmã Magnólia. Meu Deus, estende Tuas mãos, Senhor amado, e Pai Santo, te dar a vitória em nome do Senhor Jesus Cristo, hoje e sempre. Amém. Abra suas mãos assim. Aleluia. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com a igreja do Senhor, hoje e sempre. Amém. Dê a paz.